Olá, hoje nós vamos fazer uma blusinha infantil bem simples. Aqui eu coloquei 80 pontos, estou usando a lã cristal. Enrolei, ela não vai ter acabamento embaixo, vai ser enroladinho embaixo também. E vamos tecer na regulagem 6. Posso colocar o pente para evitar de ficar elevando as agulhas a cada carreira aqui no início. Dez carreiras, tiro com linha de outra cor. Esse é o lado que nós estávamos, no avesso. Viro o trabalho e recoloco os pontos para a máquina. Tirei a barra limpa, agora faço uma carreira. A regulagem não muda. Seleciono. Aqui eu vou usar 1 por 1, mas também poderia ser selecionado 2 por 1. A agulha que foi levantada, transporto para o lado para fazer um furinho. Uma carreira. E tiro com linha de outra cor novamente. Esse trabalho nós já mostramos num vídeo recente e ele fica muito bonitinho. Viro o trabalho novamente e coloco na máquina. Lado avesso para mim. Lado direito do trabalho para a máquina. Faço 6 carreiras. Tiro com linha de outra cor e repito a mesma receita que foi feito aqui. Passando para o avesso, fazendo uma carreira, furinhos, mais outra carreira e virando. Assim eu vou fazer 4 vezes. Terminei a 4ª receita do furinho. Agora acerto o marcador de carreiras, porque a cada carreira que eu tirava com linha de outra cor, fazendo o marcador girar também. Então, para continuar meu trabalho, eu preciso acertar a quantia de carreiras aqui. Conto exatamente a quantia que eu tenho tecida. Aqui foram 36. E sigo o trabalho. Essa vai ser uma blusinha em manga reta. Vou chegar até o ombro reto aqui na lateral. Então, só tecendo em malha lisa. A parte da barra, que não tem barra, né? O acabamento inicial aqui, enrola e é esse o efeito mesmo que eu preciso para essa blusinha.
Chegando na altura do ombro, elevo 6 agulhas no lado esquerdo, coloco o carro em suspenso, elevo na parte direita, mais 6 pontos. Aqui eu tenho de ombro 24 agulhas. Tenho no centro, venho para a direita, baixando essas agulhas todas. Remalho as 24 agulhas. O carro ainda está em suspenso, levo o fio até o lado esquerdo, tiro essa parte com linha de outra cor. Tiro o carro do suspenso, levo uma carreira, aperto os dois partes ao mesmo tempo, venho para a direita. O fio ficou no lado esquerdo. Chamo as agulhas para cima e vamos fazer um remalhado por trás. Essa blusinha vai ter ombro aberto, então eu preciso fazer um acabamento nesse ombro. Para passar melhor a cabeça, principalmente em crianças pequenas, é sempre bom fazer ou um decote maior ou uma estratégia assim, deixar um ombro com botões. Fiz a carreira por trás, carro faz uma carreira, tecendo, venho para a direita, agulhas para cima, nova carreira de remalhado por trás.
tiro do parte, elevo a regulagem e venho para a direita com uma regulagem grande. Vou remalhar sem fio da esquerda para a direita para limpar esse trabalho aqui. A regulagem alta, ela ajuda a fazer um ponto mais bonito no remalhado sem fio. E aqui nós temos um acabamento firme, pode aceitar botão de pressão ou botão mesmo, daí teria que fazer a casa na parte da frente, na parte correspondente. Um lado fica ombro normal e um lado fica ombro com esse acabamento. Poderiam ser também os dois ombros dessa mesma forma. E daí ela abre mais ainda, dependendo do estilo, dependendo do gosto de cada um. Aqui temos a parte das costas. Para fazer a frente, eu preciso fazer um decote redondo. E existem tamanhos de decote redondo variados, curtinho ou mais profundo, à vontade do cliente. Então, como descobrir quantas carreiras antes eu preciso para começar o decote? Essa blusinha vai ter o ombro aberto, então não necessariamente o decote precisaria ser muito baixo, começar ele bem profundo, não, porque a cabeça entra com facilidade em função desse acabamento aqui, que vai ter botões, ele vai ficar aberto. Então, suponhamos que eu queira o decote começando aqui, nessa altura. O que eu faço? Conto quantas carreiras eu tenho daqui até em cima. Eu sei que o total das carreiras nas costas foram 156. Então, diminuo essa quantia de carreiras que eu dei aqui para o início do decote, começo aqui. Depois de achar a quantia de carreiras que eu tenho que fazer a menos para o decote, faço teço até ali. Aqui eu vou fazer no lado esquerdo primeiro, porque nós temos o lado direito que vai precisar ficar aberto. Então, primeiro eu faço um lado, depois o outro. O que eu faço agora? Conto os 24 pontos para ombro. Esses são necessários para fazer o ombro, então eu não posso mexer neles por enquanto. E depois, mais 6. No caso de criança pequena, eu costumo contar 6 pontos para serem elevados, para formar o elevadinho, o redondo do decote. Adultos, eu costumo fazer um pouco mais. Esses 6, eu preciso deles agora. O restante, deixo em suspenso. Carro no H. Venho para o lado do decote e levo uma agulha. Novamente, outra agulha. Aquelas 6 agulhas que nós demos de sobra são para esse redondo aqui, para essa elevação a cada 2 carreiras. Já elevei as 6 agulhas. Ainda tenho mais carreiras para chegar em 156, que era o total que eu precisava até o ombro. Então, simplesmente sigo reto.
156, começo o ombro também. E remalho o ombro. Esses pontos do ombro que foram remalhados, dispenso para eles não ficarem aqui na máquina atrapalhando o meu decote. Passo o carro para a direita. Conto novamente 24 pontos. Mais 6. E os demais em suspenso. Carro em suspenso, faço o decote para o lado de cá. Lembram em quantas carreiras eu tinha aqui embaixo? Eu preciso voltar ao marcador de carreiras, para não atrapalhar a quantia aqui. Porque dos dois lados o decote precisa ter a mesma quantia de carreiras. Então, eu parei aqui numa determinada carreira. Tenho que voltar o marcador nessa carreira para continuar o trabalho. Seis elevados, agora o restante, sigo reto até começar o ombro. Na verdade, eu vou chegar 3 carreiras antes, porque esse ombro vai precisar daquele mesmo acabamento que nós fizemos nas costas. Então, faço o ombro 3 carreiras antes, para ele não ficar em excesso. Agora, como eu preciso do fio à esquerda, baixo esses pontos manualmente. Carro, aperto os dois partes ao mesmo tempo. Trago as agulhas para cima e faço o remalhado por trás, que é aquele acabamento que nós fizemos para colocar aberto aqui. Como eu tenho os pontos do decote ali incomodando, eu tenho que cuidar para conseguir fazer esse remalhado por trás sem cair nenhum ponto. Se preferir tirar os pontos do decote, a base do decote, também dá para tirar já em linha de outra cor. Eu vou tentar fazer sem tirá-lo. Estou em suspenso, então eu não posso deixar essas agulhas do ombro aqui para cima. Levo elas um pouquinho mais para baixo para que o carro consiga pegar. Estou com o parte acionado, então simplesmente venho para a direita e o fio ficou à esquerda. Trago as agulhas para cima, nova carreira de remalhado.
Aumento a regulagem nessa carreira para uma regulagem mais alta. E remalho da direita para a esquerda, agora sem fio, para ele ficar um acabamento bem bonito. Por isso que eu aumentei a regulagem. Vamos fazer o acabamento, já que esses pontos estão na máquina. Tem uma cachorra ali que tem algum problema, está querendo aparecer no vídeo, né, linda? Bagunceira. Aqui eu considero que tem muito ponto para mim. Eu quero um pouquinho menos. Diminuo. Faço diminuições internas. Diminui 4 pontos. Já é o suficiente para esse decote ficar mais assentado, mais bonitinho. Não existe uma regra, quantos pontos colocar, quantos pontos deixar, uma regra fixa. Você tem que ir criando o hábito de observar. Se está grande, você considera, vai ficar muito largo em cima. Então, diminui um pouquinho. Não vai formar defeito, não vai notar, não vai fazer uma falha. Você vai criando. A minha mãe chamava de golpe de vista. É ter uma noção de que se está grande, pode-se diminuir. É melhor diminuir ali e deixar ele mais fechadinho para depois fazer o restante do trabalho. Coloco as duas laterais do decote, voltando para a máquina. E colocamos também a parte das costas. Como eu diminui 4 pontos, diminuo aqui também, para ele ficar mais assentado. Coloco a outra lateral do decote. Diminuo um pouquinho a regulagem. Estava na 6, vou para 5. E faço 12, 14 carreiras, é o suficiente, e depois remalho. Faço uma regulagem alta e remalho da direita para a esquerda sem fio. Aqui eu já costurei o ombro, porque nós vamos precisar dele costurado. Eu prefiro trabalhar costurado, mas eu queria mostrar um detalhe. Quando foi colocado os pontos aqui para o decote, a parte do acabamento de cima, onde vão os botões, eu também apanhei os pontos para fazer esse enroladinho, certo?
Na parte das costas, eu não peguei essa quantia de carreiras aqui para fazer o enroladinho. Eu deixei ele solto. Agora, com a sobra de fio aqui, precisamos costurar um pouquinho do enroladinho nele. Vou para o lado de dentro e firmo também esse resto de fio da sobra. E depois corto. Então, ele fica firme, ele fica costurado ali, e quando vem, encobre um enroladinho com o outro enroladinho. Bom, aqui eu tenho as mangas para fazer. Existem duas possibilidades de fazer a manga. Ela avulsa e depois costurada, ou fazer inteira, colocando os pontos a partir do ombro, chegando até o final. Essa é a blusinha que nós vamos fazer. Parte das costas e parte das frente já estão feitas, então vamos para a manga. Coloco os pontos e teço a quantia de cima para baixo, fazendo diminuições ao invés de aumento. Para saber a quantia de pontos que eu vou ter embaixo, aproveito uma das partes, frente ou costas, dobro pela metade, depois dobro novamente pela metade. Foram 80 pontos colocados na frente, a metade, 40 pontos. É uma quantia boa? Ou precisa mais ou menos? Então, assim você consegue determinar quantia de pontos, tanto para manga avulsa, quanto para manga que começa lá de cima e termina no punho. Vamos ver novamente. 40 pontos é uma quantia razoável. Coloquei os pontos a partir do ombro. E agora vamos tecer. 0 marcador. Essa é a manga que começa de cima para baixo, então ao invés de aumento, ela vai receber diminuições. Também faço diminuições para dentro, para facilitar a costura. Aqui eu tinha colocado 64 pontos. Vou precisar chegar com 40 pontos embaixo. Faço diminuições a cada 8 carreiras, até chegar na medida do punho. Aqui vamos fazer também esse detalhe do avesso direito, mas quando eu chegar mais próximo ao final. Aqui eu já vou começar a fazer o desenho, virando para o avesso e fazendo da mesma forma que fizemos aqui. Tiro com linha de outra cor, viro e faço
da mesma forma. Para eu não me perder nas carreiras, porque aqui na manga eu preciso que elas estejam perfeitas. E eu estou fazendo diminuições a cada 8 carreiras. Para eu não me perder, toda vez que eu tirar com linha de outra cor, eu desligo o contador de carreiras. Quando eu retorno o trabalho, ligo novamente o contador, tirando com linha de outra cor, desligo o contador. Como que eu desligo o contador? Apenas apertando essa parte aqui de trás do carro, levantando essa alça, ele já não toca mais no contador. Aí ele não conta as carreiras. Desse modelo de máquina aqui. Outros, dá simplesmente para tirar o contador da máquina, deixá-lo fora. Volto ao trabalho, coloco ele novamente. Para fazer o transporte mais rápido, eu vou usar o carro L. Selecionei que as agulhas fiquem na posição D. Passo o carro L. Para tirar o carro L sem voltar, aperto essa tecla aqui atrás, ó, essa, e ele solta. Ele sai do trilho da máquina. Elevo as agulhas e verifico se nenhum ponto caiu. Porque às vezes, em algum trabalho, ele costuma falhar. Faço mais uma carreira, tiro com linha de outra cor. Para não contar carreiras, elevo a alavanca do carro. Viro o trabalho, coloco novamente. Vou continuando com as diminuições até atingir a quantia de pontos que eu preciso. E vou fazendo esses detalhes que nós fizemos também na parte da blusa. Cheguei na quantia de pontos que eu preciso para punhinho e fiz 3 carreiras de furinho apenas. Na blusa foram 4. Agora eu sigo reto fazendo uma quantia de carreiras para ele fazer o viradinho aqui como a barra. Ele não vai ter punho em barra dupla, nem punho em barra simples. Ele vai ser enroladinho dessa forma aqui também. Todo o acabamento é enroladinho. Então, continuo fazendo mais 10 carreiras, 10, 12 carreiras e remalho. Passo uma carreira em regulagem mais alta para a esquerda e remalho sem o fio. Temos a cava. Se quer agora, antes de terminar de costurar, vaporiza essa região aqui, onde foram pegos os pontos. Só vaporizar, não passar. Aqui embaixo, onde tem o desenho,
É melhor não vaporizar, porque senão achata. E a graça dele é justamente ele ficar saltadinho. E o enrolado, a mesma coisa. Não é para deixá-lo liso, deixá-lo reto, é para deixá-lo enroladinho. Então, antes de costurar, se quiser fazer um vapor nessa região para assentar melhor, é essa hora. Depois, costurar embaixo das mangas e no corpo. E a blusa está pronta, faltando os botões, é claro. E aqui nós temos a blusinha pronta. Lembrando que aqui embaixo o acabamento é enrolado. Na manga também é enrolado. O que significa? Quando está sendo costurado, eu tenho que chegar até um pouquinho no lado certo e depois costurar pelo lado de dentro, porque quando ele vira, aqui precisa ter acabamento perfeito no lado certo. Em cima, na manga, e embaixo também. O acabamento de cima também é enroladinho, mas aqui não houve necessidade de costura, porque temos a abertura da cava para colocar botões. Faltou o botão ainda para eu colocar, mas a blusa está pronta. Essa é uma medida simples. A criança tem 9 meses, mas eu costumo fazer em medidas, não em idade, porque a idade varia. Às vezes tem criança de 1 ano com medida menor do que essa. Então, sempre meço. Comprimento total deu 33 centímetros. Quadril ou busto, porque ela é igual, não houve diminuições, 54 centímetros. A manga deu 21. Não é uma manga comprida em função de, se eu não tenho acabamento embaixo e eu faço uma manga muito comprida, a criança fica com a mãozinha para dentro, para cima, ela não tem como segurar, não tem punho que aperte. Então, foi uma medida exata no comprimento que a mãozinha, foi a medida exata no comprimento que a criança tem de braço. Coloquei 80 pontos embaixo, 156 carreiras. Isso porque eu trabalhei na regulagem 6, essa é a lã cristal. Na manga, começamos de cima com 64 pontos, 103 carreiras, terminei com 40 pontos de punho. Essa é uma blusinha que dá para fazer inúmeras variações. Não precisa ser necessariamente este ponto saltadinho aqui, mas era encomenda, então eu precisei fazê-lo. Pode ser feito qualquer outro tipo de ponto com esse mesmo acabamento em cima, com esse mesmo acabamento embaixo, ou com barra dupla ou barra simples. Aqui também esse detalhe dos botões para o acabamento ficar maior, passar melhor a cabeça, pode ser adaptado para qualquer tamanho, para qualquer idade, inclusive adulto. Fica muito bonito, muito charmoso. Então, essa é a nossa peça para hoje. Uma blusinha bem simples, feita apenas na parte da máquina. Bom trabalho!